Amigo, brilha o sol, além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito. estar com vocês. Olá, queridos e amigos do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus. Eu sou o Íris, é um grande prazer estarmos juntos outra vez e nesta noite iremos buscar uma conversa mais do que uma palestra sobre um tema muito importante e atual: Setembro Amarelo.
E nesse sentido, nós vamos buscar trazer para vocês informações, e nesse primeiro momento, em forma de um jogral esclarecedor, informativo, com dados importantes históricos a respeito desta data e mês Setembro Amarelo. Então nós vamos, nesse momento de início, também lembrar que é sempre uma oportunidade doutrinária que nós temos para nos remeter em pensamentos, sentimentos e, sobretudo, em prece aos nossos irmãos espirituais. Então, que esse nosso início possa também nos trazer esse sentimento de gratidão a Deus em forma de prece, para que nós possamos, assim, iniciar esses nossos minutos de reflexão e que, na verdade, em torno do tema Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, nesse momento, nós vamos pedir a contribuição valorosa de duas vozes para que possam, assim, participar desse momento introdutório. Então vamos lá, iniciando o nosso jogral, que tem como título o tema Setembro Amarelo. Em 1994, um jovem americano cometeu suicídio. Ele se chamava Mike Eman. Tinha 17 anos e, com sua habilidade ao restaurar um automóvel, o pintou de amarelo. Infelizmente, o pai de Mike, os pais, não perceberam os conflitos emocionais, as questões psicológicas que envolviam aquele jovem, e ele acabou atentando contra a própria vida. Continuemos. Os amigos de Mike, em seu velório, colocaram numa cesta vários cartões com fitas amarelas e distribuíram com os dizeres: se você precisar, peça ajuda. Daí a simbologia do laço amarelo. No Brasil, Setembro Amarelo é o título de uma campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida, iniciada em 2015. Essa campanha foi motivada porque desde 2003, o dia 10 de setembro é considerando o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A propósito, vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde, através de estudos e pesquisas, percebeu que no Brasil 32 pessoas se suicidam por dia. É um número muito expressivo e nós deveremos ter muita atenção a esses dados, porque o trabalho da Casa Espírita é fundamental para reduzir esses dados tão alarmantes. Prossigamos. Por isso, o slogan da campanha Setembro Amarelo é: falar é a melhor solução. Esse ato pode prevenir 9 em cada 10 situações suicidas. O apoio psicológico é fundamental, mas a família e os amigos são muito importantes. Falem sobre o que sentem. O Centro de Valorização da Vida, CVV, é um serviço de apoio emocional e psicológico gratuito, sigiloso e seguro. O CVV foi criado em 1962 e atende de todas as formas possíveis. Acesse o site www.cvv.org
cvv.org.br. Sem informe e ligue 188. A campanha é Setembro Amarelo, mas não nos esqueçamos que todos os meses precisam ter esse amarelo em nossos pensamentos e ações. Ok. Com esses dados informativos que trouxemos em forma de jogral, é muito importante que nós fiquemos atentos aos sinais e sintomas que muitas pessoas que estão próximas a nós acabam manifestando. Poderíamos lembrar de alguns sintomas, como, por exemplo, o estado de sofrimento que algumas pessoas se encontram. Um outro dado importante, a sensação de dor física e também o desconforto emocional. Um outro ponto a ser lembrado como um sintoma perigoso são sentimentos de impotência extrema, quando a pessoa se sente incapaz de resolver quaisquer problemas. Um outro tópico que vale destacar nesse momento é a questão da tristeza profunda, que também acaba cometendo vários índices de descontentamento e, por conseguinte, a pessoa acaba pensando em reduzir o seu tempo existencial. E por fim, como um outro dado importante, é quando a pessoa percebe que viver é uma forma de fardo a ser carregado. É quando viver se torna monótono, cansativo e parece que se carrega toneladas sobre si mesmo. E esse é um outro fator muito importante para que nós possamos orientar e também nos cuidar. Bom, considerando que esse jogral e esses dados sintomáticos que acabamos de relatar são pontos estratégicos da campanha, é importante agora que nós pensemos, em suma, o que nós podemos acrescentar enquanto apontamentos doutrinários para que a gente possa, de dentro, da casa espírita, falando exatamente desse espaço que ocupamos e que tem por meta, por objetivo, a perfeição da alma humana, é fundamental que a gente, usufruindo desses conhecimentos, possamos nos colocar mais próximos, mais acessíveis a esses nossos irmãos que acabam se tornando lamentável estatística. No decorrer então das nossas ideias, e aí nos aproximando da codificação espírita, devemos lembrar que Allan Kardec é muito preciso quando em suas colocações ele fala exatamente de que a vida é o grande patrimônio que o Pai Criador nos proporcionou e nos proporciona a cada dia. Vale lembrar que a questão 880 de O Livro dos Espíritos é muito categórica ao nos dizer, na pergunta do codificador, qual o primeiro direito natural do homem.
e a espiritualidade, certamente amparada pelo Pai Criador e Inteligência Suprema, nos afirma de forma objetiva e direta e clara que o direito de viver é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Com esta questão extraída pelo codificador da espiritualidade, a gente se depara exatamente com a proposta da campanha Setembro Amarelo, quando é um combate permanente ao suicídio e uma exaltação permanente da vida. É bom que nós lembremos que no histórico desta efeméride, ou seja, desta data, Setembro Amarelo, historicamente, aquele jovem americano que tinha tantas habilidades, apenas 17 anos, e acabou atentando contra a própria vida. Em verdade, este é o cenário de muitas vidas que são ceifadas e que podem estar ao nosso lado e que nós não temos os olhos clínicos e doutrinários suficientes para que a gente possa atuar nos momentos mais adequados. Então é uma espécie de guerra, Setembro Amarelo, contra o suicídio. É um jogo que se precisa vencer. Então, nesse sentido, para que a gente possa memorizar de onde nós estamos falando, qual a importância de nos situarmos na campanha, a gente vai direto também e ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 742, quando Allan Kardec pergunta o que impele o homem à guerra. Já que estamos falando, desse jogo, Setembro Amarelo, contra o suicídio, a gente colocando nesse sentido de guerra, dito por Allan Kardec, nessa questão 742, fazendo alusão, em verdade, a esse flagelo destruidor que é a guerra, mas achamos adequado essa comparação, porque os Espíritos respondem que o que impele o homem à guerra é a natureza animal que se sobrepõe à essência do Espírito. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade nos diz que é a paixão que se sobrepõe aos objetivos maiores nas ações do nosso cotidiano. Nesse sentido, lembrando que atentar contra si mesmo não deixa de ser essa natureza animal envolvida por esse processo material que vivemos, as dores e vicissitudes que nos chegam, e essa natureza acaba se sobrepondo aos nossos objetivos maiores, que são os objetivos espirituais. E as paixões, que é algo muito perigoso em nossa vida, porque nós acabamos nos prendendo a essas questões. Em A Gênese, em seu capítulo 14, falando dos fluidos, Kardec nos dá também essa metáfora, quando ele diz que nós, envolvidos no mundo material, nesse mundo existencial, acabamos nos envolvendo a essas paixões e ficamos chumbados, ficamos presos a essas questões que fazem com que a nossa evolução se demore muito mais. Então, nessa questão 742, tem alertas importantíssimos para que nós nos deixemos penetrar pela espiritualidade,
pela fé no futuro e assim nos desprendermos dessas paixões. Ao mesmo tempo, quando a gente, ainda mais refletindo Kardec, não apenas, né, em O Livro dos Espíritos, mas toda a codificação, todo o Pentateuco kardeciano, acaba nos dando muitas informações e orientações seguras, concretas, objetivas e muito palatáveis, para que a gente possa degustar os ensinamentos e aí conseguirmos soluções para a nossa vida. Não adiantaria nada, né? A letra no papel ser muito bonita se não produzisse efeitos concretos em nossa vida. E é essa a proposta da codificação, que a gente possa se perceber neste mundo, mas em condições de superar esses problemas. Então, quando a gente, pensando, por exemplo, nos espíritos que ditaram a Kardec, no livro O Céu e o Inferno, a quarta obra, né, do Pentateuco, na segunda parte, que fala dos exemplos, e no capítulo que fala dos espíritos suicidas, a gente encontra várias informações a respeito de almas que partiram para o mundo verdadeiro e, no entanto, ainda se encontram num processo de perturbação muito grande. Lembro do primeiro espírito suicida que aparece no livro O Céu e o Inferno, nessa segunda parte, como falamos, né? Que é o suicida da Samaritana. E esse companheiro, ao ditar, ao ser evocado na sociedade parisiense, e Kardec tê-lo catalogado nesta obra, O Céu e o Inferno, claramente aparece a situação da perturbação, onde aquele espírito ainda não se percebia no plano espiritual. Ainda dizia que se sentia vivo, encarnado, com a indumentária física, porque, em verdade, o ato de atentar contra si mesmo, de uma maneira a fugir das questões existenciais, de provas, expiações, acaba provocando na mentalidade espiritual, na energia pensante que somos, grande processo de perturbação que demora algum tempo até o espírito ser abraçado por aqueles irmãos da espiritualidade e aí entrar num processo de esclarecimento doutrinário. Então é fundamental que a gente perceba como é importante o trabalho de esclarecimento, de vivência nos dias atuais. Enquanto temos essa oportunidade da leitura, da reflexão, da troca com os companheiros, da gente privilegiar a riqueza divina através da natureza, para que a gente possa, através de campanhas, nos motivar, buscar elementos que nos façam sentir que a vida é o nosso patrimônio maior. E buscando ainda nas obras da codificação, em o Evangelho segundo o Espiritismo, falando do suicídio e da loucura, lá no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec, do item 14 ao item 17, vem narrando para nós a importância de virtudes que nos afastam desses pensamentos suicidas. Como, por exemplo, manter a calma, sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida, e que não são poucos. A oportunidade de termos acesso à serenidade, mantermos conscientes do problema, mas sem nos agredir, sem agredir ao próximo.
ao mesmo tempo, crer, ter fé no futuro, saber que existe uma inteligência maior, um Pai Criador que está nos protegendo, e que tudo isso que ocorre nesses dias tão difíceis, incluindo esse processo pandêmico que estamos vivendo, é, em suma, todo um fluxo existencial que se revela a todos nós, para que a gente possa, em sendo provados e testados, adquirir maior confiança em nós mesmos para as várias vidas que temos que assumir ainda. Então, falando do suicídio e da loucura nesse item 14 a 17 do capítulo 5 do Evangelho, Allan Kardec nos dá vários elementos, dicas, informações, orientações, né? Também baseada na espiritualidade, de como nós podemos conseguir alcançar esse estado de calma, de serenidade, de mansuetude, de afabilidade, de doçura. Então, nesse sentido, que nós, em trazendo essa oportunidade de falarmos um pouco do suicídio, da morte, é importante exaltar a vida. E lembro-me também, para a gente caminhar para o nosso encerramento, de uma live que participamos há poucos dias, que não era espírita, mas importante trazermos para as nossas reflexões. É de um psicólogo que escreveu um livro recente que se intitula O Luto é uma forma de se falar de amor. O título do livro é basicamente este: o luto como uma forma de falar de amor. E esse psicólogo levou a todos que estavam participando daquela reunião remota a pensarem profundamente no que mais incomodava no corpo físico, no sentido de dor, quando se pensava num ente querido que desencarnou. E aí várias foram as respostas. Alguns disseram que o que mais doía era a cabeça, outros afirmavam que sentiam dores nos olhos, enquanto outros reclamavam de dores no peito. Então, algumas partes do corpo foram mencionadas. Em seguida, a questão levantada era a seguinte: qual a parte do corpo que não dói quando se pensa no luto de alguém que a gente amava? E aí, algumas respostas também apareceram. Muitas pessoas muito emocionadas por lembrarem do ente querido, mas lembro-me que algumas respostas que surgiram, né, como parte do corpo que não doía, como, por exemplo, o cabelo, as mãos, as pernas. E diante dessas respostas, para fechar a dinâmica, o companheiro psicólogo, não espírita, propunha que nós pensássemos o que a parte do corpo que não dói diria para a parte do corpo que dói muito, e vice-versa. Isso nos levou a pensar assim que o luto, a dor, em verdade é para ser vivida assim, sentida. No entanto, a dor não é a única forma de se pensar naquele que partiu. É importante também que se lembre de quem desencarnou, de quem amávamos, a quem nós tínhamos apreço, também dos momentos de carinho, de alegria, de satisfação, do que mais aquele companheiro ou companheira gostava, e, sobretudo, que nós possamos falar, sim, de amor para aquelas pessoas que nós tanto amamos. Então, quando nós destacamos o Setembro Amarelo,
E ao pensar nesses companheiros que, infelizmente, as estatísticas são alarmantes, é também o momento de nós pensarmos neles com carinho, em prece, em algum momento, lembrança de momentos felizes, e fazer desse luto uma forma de reflexão para encontrarmos caminhos que nos levem a evitar que tudo isso aconteça. Ou pelo menos que seja bastante reduzido. Portanto, falar do Setembro Amarelo, lembrar um pouco dessa história, colocarmos os pontos que a codificação espírita nos traz, em O Livro dos Espíritos, em O Céu e o Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, lembramos de a Gênese. São momentos importantes e fundamentais para que a gente possa, na convivência diária, levar algo que possa realmente servir de lenitivo a todas essas almas. Portanto, companheiros, é com muita alegria que estamos juntos outra vez. Sabemos das dificuldades que todos nós estamos atravessando nesse momento, mas aqui e agora é o momento da gente fazer alusão a setembro, que já está se encerrando. É o último dia, né, do inverno, estamos começando a primavera. Então é hora da chegada das flores e da chegada também de novos pensamentos e expectativas de coisas melhores. Tudo há de passar, tudo passa. E nós queremos deixar aqui esse abraço afetuoso e lembrarmos de Jesus em nossas vidas sempre. Que Deus, nosso Pai maior, possa nos abençoar, possa nos proteger, que Setembro Amarelo continue em nossos pensamentos e ações durante todos os meses do ano. E é fundamental que a nossa condição de espíritas nos leve a entender que temos uma grande responsabilidade na proteção da vida. Portanto, espíritas companheiros, relembrai da trilogia União, Serviço e Amor nas lutas do dia a dia. Protegei com zelo e fé a nossa doutrina de luz, e ante as trevas mais espessas, que nenhum de nós se esqueça do caminho para Jesus. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.